Marco Saravalli, a gente fica esperando a semana inteira pela sua análise, pela sua recomendação e justamente, para a gente ser mais direto, pelo call da semana, que sexta-feira é o dia. Você vem trazendo para a gente uma empresa que está no radar dos investidores. No radar não, fora do radar. Fora do radar dos investidores e trazendo os argumentos para ficar otimista. O nome dela e os argumentos para ficar otimista. Vamos já falar na tela. E como o Felipe falou, ela não é tão conhecida, principalmente porque os produtos dela ficam um pouquinho fora aí das grandes cidades, aí um pouquinho ali no campo principalmente. Né? Então é uma ação fora do radar, tá? Já vamos falar aqui, vamos começar antes do risco, né? Essas ações têm um volume de negociação menor, mas são empresas muito boas e até inclusive em termos de estratégia de alocação, né? Eu tenho sugerido muito a participação de pelo menos uma ação numa carteira, né, bem diversificada do setor agro, né? Que a gente está falando aqui da Kepler Weber, né? Muito conhecida no mercado, principalmente na parte de silos, né? Também prestação de serviços. E aí vamos aqui para 4 argumentos do porquê que eu estou gostando de Kepler, principalmente nesse atual patamar de preço. Entregou resultados, as ações caíram e é por isso que eu falei, Felipe, eu preciso reforçar aqui para todos na BMC News, né? Primeiro ponto, pessoal, o Brasil ele é campeão líder em diversas culturas, né? Produções, e esse ano vai ter mais um ano recorde aqui de produção, tá? Então, historicamente, o Brasil já tem essa participação e que a gente fala, o produtor está cada vez ganhando mais produtividade, produzindo, né, numa área menor. E com isso a gente precisa fazer a parte de logística, de distribuição, e aí que entra a Kepler. Então, o primeiro fator, o mundo vai continuar precisando de alimentos, dependendo da política, da economia, do Trump, da China. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos passar aqui para a próxima tabelinha, a gente tem alguns argumentos, né? O mundo precisa do Brasil, né, em termos de alimentos. O Brasil não tem capacidade de armazenagem, então todo ano a gente tem déficit. É lógico que no setor da Kepler ela é muito forte, mas também tem concorrentes, então esse é um ponto também que pode trazer algum risco, alguma preocupação, né? E esse ano, se a gente vai produzir mais, se a gente já tem déficit, a gente vai possivelmente aumentar o nosso déficit de armazenagem, né? Como aqui no Brasil a gente tem 2 safras, a gente é abençoado pela natureza, cada vez mais a gente precisa o produtor precisa se preocupar com a parte logística, com a armazenagem, com a questão de preços, né, com a qualidade do bem. Tá? Então a gente tem uma série de fatores aqui, a gente tem um segundo grande fator aqui. Tá? Terceiro grande fator aqui, a gente tem uma tabelinha, na próxima tabela, uma tela, né, que a gente chama do Com Dinheiro especificamente. Tem várias informações aqui, mas eu vou mostrar uma informação que está aqui no Com Dinheiro, tá? Que é basicamente isso, você pode ver no seu Prost, pode ver em qualquer lugar. As ações da Kepler, nesse exato momento, estão no menor patamar, isso inclusive me chama a atenção, eu faço vários radares ali, filtros, me chamou a atenção, está no menor patamar dos últimos 12 meses, tá? Então, sempre quando tem algum papel que bate ali o menor patamar dos últimos 12 meses, pessoal, deixa um alerta, né? Porque pode surgir uma oportunidade, e eu acho que sim, é uma grande oportunidade da Kepler nesse patamar de preço, tá? Em termos de valuation, está tradando a múltiplos muito baixos, né? Inclusive, se eu pegar a política de payout, né, distribuição de dividendos do ano passado, também vai ser um retorno bem saudável de dividendos para esse ano de 2025, tá? E o quarto fator que eu queria deixar aqui para vocês, né, que é a próxima tabela, esse ano de 2025 eu tenho alertado muito no lado negativo, crítico, das empresas que estão alavancadas, que as empresas estão endividadas, né? Como a gente viu aqui, Pão de Açúcar, várias empresas. Não é o caso da Kepler Weber, pelo contrário. A Kepler, ela tem caixa líquido, tá? Quando a gente consegue ver esse gráfico aí à sua esquerda, né? A gente tem a dívida bruta e depois em laranja ali a gente tem o caixa da companhia, ou seja, ela tem mais caixa do que endividamento, ou seja, ela tem caixa líquido sobrando. Então esse caixa dá para fazer todo o investimento necessário desse ano e ainda sobra caixa. Então ela consegue até gerar mais receita, que a gente chama receitas financeiras, aumentar o lucro, se os juros estiverem mais altos, porque ela tem mais caixa do que dívida. Tá? O endividamento é super tranquilo, super alongado, teve alguns investimentos aí recentes, alguns financiamentos recentes, mas continua com essa posição de caixa. Tá? Inclusive, no final do ano passado, ela falou que estava com uma carteira recorde de pedidos, ou seja, deve ser um ano bom. É lógico que trouxe um pouquinho de preocupação em relação ao comportamento de margens, mas o quinto
ponto aqui que eu não coloquei nos gráficos, mas tem um ponto super importante que chama-se retorno sobre o capital empregado. É muito alto, é muito forte, né? Então é uma companhia que continua gerando valor para os seus acionistas. Tá? Então deixamos aqui 5 bons argumentos para você, né, voltar, né, colocar no radar essa ação que é de fato fora do radar dos investidores, por ser uma empresa menor, mas que me chamou muita atenção por toda essa qualidade, principalmente pelo preço, né? Parece ser bem atrativo, lógico, entenda dos riscos, né? E qualquer dúvida também, pessoal, me sigam lá, podem me chamar nas redes sociais, no Instagram, Marco Saravale, para tirar todas as suas dúvidas, né? Depois vamos ver se o Felipe aqui depois me cobra daqui 12 meses para saber o comportamento dessa ação aqui da Kepler Weber.